Sou Sangue Sibaek do Sensor Studio. O governo de Madagascar foi derrubado. Houve uma revolução em Madagascar. Ultimamente, parece que muitos protestos e revoluções estão acontecendo em várias partes do mundo. Hoje, trataremos esse assunto detalhadamente e direto ao ponto. Desde 25 de setembro, Madagascar tem registrado protestos anti-governo, liderados pela geração MZ em várias cidades, iniciando por Antananarivo. Os protestos ocorreram devido às constantes falhas no fornecimento de água e luz. O presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, tentou conter a situação ao demitir o gabinete. O descontentamento dos jovens não diminuiu, pelo contrário, só aumentou. E isso aconteceu por um motivo. Madagascar está entre os países mais pobres, com 75% da população abaixo da linha da pobreza. Além disso, há 40%. Por isso, os jovens tinham muitas insatisfações em relação ao país. Após isso, os protestos se espalharam por Madagascar. Nesse processo, o governo tentou conter a expansão dos protestos com repressão severa, o que acabou aumentando ainda mais as manifestações. Devido à repressão do governo, houve muitas mortes e feridos. Segundo a Organização das Nações Unidas, nos dias 25 e 26 de setembro, durante os protestos mais intensos, ao menos 22 morreram e mais de 100 ficaram feridos. Mas aqui ocorre uma grande virada. No dia 11 de outubro, os militares se juntaram aos protestos. Com os protestos se espalhando por todo o Madagascar, Andry Rajoelina, o presidente de Madagascar, ordenou aos soldados que atirassem contra os manifestantes. A unidade CAPSAT, tropa de elite do exército formada por oficiais administrativos e técnicos, recusou a ordem de atirar nos manifestantes e se juntou aos protestos. Após isso, os protestos liderados pela geração MZ foram tomados pela unidade CAPSAT. Mais soldados aderiram aos manifestantes e o controle do governo enfraqueceu rapidamente. O novo chefe do Estado-Maior do Exército, General Demosthenes Piklas, nomeado pela CAPSAT, afirmou em 13 de outubro que assumiria o controle das Forças Armadas. Nesse contexto, os manifestantes seguiram exigindo a renúncia do presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, que se recusava a deixar o cargo. Então, à medida que o número de manifestantes aumentava e até mesmo o exército se juntava aos protestos, a pressão sobre ele foi crescendo cada vez mais. Andry Rajoelina, presidente de Madagascar, sentindo-se ameaçado de morte, fugiu para o exterior com a ajuda da França. Andry Rajoelina, presidente de Madagascar, fez um discurso em vídeo pelo Facebook em 13 de outubro, ordenando a dissolução do parlamento e rejeitando o pedido de renúncia dos manifestantes. O problema é que essa ordem de dissolução foi anunciada enquanto o processo de impeachment do presidente estava sendo discutido, o que provocou uma forte reação da oposição. Como esperado, a ordem de dissolução do parlamento por Andry Rajoelina, presidente de Madagascar, não foi cumprida. Em 14 de outubro, o parlamento aprovou o impeachment de Andry Rajoelina, presidente de Madagascar, com 130 votos entre 163 assentos. O número de votos ultrapassou em muito 1/3 dos membros. Com isso, o governo de Madagascar foi derrubado. Depois do Nepal, esse caso ficou conhecido como uma revolução da geração MZ. O interessante é o seguinte: em 2009, Madagascar passou por uma situação semelhante. Naquela época, ocorreram protestos contra o governo, liderados em 2009 pelo atual presidente de Madagascar, Andry Rajoelina. Além disso, uma das forças que ajudaram naquela época foi a unidade CAPSAT, que desta vez também desempenhou um papel de liderança nos protestos contra o governo. Em seguida, tornou-se chefe do governo de transição de Madagascar. Ele não concorreu na eleição presidencial de 2013, mas retornou ao ser eleito presidente em 2018 e também teve sucesso na reeleição em 2023. Mas, no final, ele também enfrentou protestos anti-governo e acabou sendo deposto pela unidade CAPSAT. No entanto, o problema vem depois disso. Parece que o país inteiro ficará ainda mais caótico daqui para frente. Militares nos protestos anti-governo tomaram o poder e dissolveram todas as instituições nacionais, exceto o parlamento. O coronel Michael Randrianirina, da elite CAPSAT do exército, anunciou pelo rádio estatal que assumiram o poder. A Suprema Corte de Madagascar anunciou no site a nomeação do coronel Randrianirina como presidente, indicando que os militares assumirão o governo. Por causa disso, alguns manifestantes demonstraram cautela em relação ao governo militar. Disseram que os militares devem passar logo o poder a civis e fazer eleições. O Supremo Tribunal de Madagascar ordenou que Randrianirina, presidente interino, convocasse eleições em até 60 dias. Randrianirina disse a jornalistas que um comitê militar governará o país com o governo de transição por até 2 anos antes de novas eleições. O fato dos militares terem assumido o poder não significa que o caos em Madagascar acabou. Na verdade, pode-se dizer que a verdadeira instabilidade começa agora. Madagascar hoje depende da ajuda externa para mais de metade do orçamento.
Sem apoio do Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, União Europeia e França, é difícil manter o sistema nacional. Com o possível prolongamento do governo militar, aumenta o receio de interrupção da ajuda internacional. Além disso, o fato de Madagascar ter uma estrutura econômica extremamente frágil é mais um fator que aumenta a preocupação. Madagascar importa mais de 30% dos alimentos, além da maior parte do combustível e medicamentos. A revolução teve sucesso, mas o próximo passo é mais difícil. A liderança militar prometeu eleições em 60 dias, mas muitos consideram isso irrealista. Isso porque, com um vácuo político tão grande e o sistema administrativo praticamente paralisado, realizar eleições em apenas 2 meses é quase impossível. Landeria Nirina, que afirmou governar o país sob regime militar por 2 anos, eleva a chance de futuras disputas pelo poder. Regimes militares geralmente causam problemas de direitos humanos, como o controle da mídia e repressão à oposição. Na verdade, recentemente a emissora estatal passou a ficar sob o controle dos militares. Se isso continuar, a comunidade internacional ficará ainda mais distante. Com uma ditadura militar, virão sanções econômicas, o que seria quase uma sentença de morte para a economia de Madagascar. Se as sanções realmente forem aplicadas, Madagascar pode enfrentar rapidamente uma crise de escassez de alimentos e falta de medicamentos. Nas ruas, ainda ecoam vozes clamando por liberdade. Mas se essa liberdade for construída sobre uma economia à beira do colapso, esses clamores podem logo se transformar em gritos de desespero. No fim das contas, esta revolução conseguiu derrubar o regime, mas ainda há um longo caminho a percorrer para reconstruir o país. A revolução de Madagascar, desta vez, tem um significado simbólico de troca de poder entre gerações. Foram justamente os jovens da geração MZ que lideraram os protestos. Sem experiência política ou organização, uniram-se pela raiva contra a desigualdade, a corrupção e pelo desejo de mudança. O interessante é que esse movimento não é um fenômeno exclusivo de Madagascar. No Nepal, Argélia e França, jovens também vão às ruas para desafiar estruturas políticas tradicionais. A forma de agir dessa geração, que se organiza e se espalha rapidamente, com base nas redes sociais e nos ambientes digitais, é uma resistência e uma reflexão completamente diferentes do passado. Eles não permitem que os protestos acabem só em gritos. Eles influenciam a opinião pública online, falam com a imprensa internacional e atraem atenção global para seu país. Eles usam bem redes sociais e mídia. Recentemente, protestos e revoluções da geração MZ ocorrem em várias partes do mundo. Não se trata apenas de uma raiva momentânea ou de um evento político, mas sim de um fenômeno em que a direção e os valores de uma geração entram em conflito com a estrutura social. Se olharmos para os países onde esses movimentos estão surgindo, todos eles têm em comum uma economia instável e um agravamento da desigualdade social. Os jovens sentem na pele que já não podem ter as mesmas oportunidades que a geração dos seus pais teve. O custo de vida sobe, salários ficam estagnados, empregos caem e impostos e dívidas aumentam. Nessa situação, os sistemas e políticas antigas criados pelas gerações anteriores estão, na verdade, prendendo os jovens. Em países em desenvolvimento como Madagascar, Nepal e Argélia, corrupção política e economia frágil levam os jovens ao limite. O governo diz que a situação é estável e destaca o crescimento econômico. Mas os jovens sentem o contrário. Não há oportunidades de trabalho e a esperança no futuro está diminuindo cada vez mais. Em Madagascar, mais da metade da população tem menos de 25 anos e muitos jovens estão desempregados. Essa raiva de não suportar mais o desequilíbrio explodiu. Até nos países desenvolvidos, a situação é parecida. Até os protestos contra a austeridade na França têm a mesma origem. Com menos oportunidades econômicas, a política segue presa ao passado. Como resultado, os jovens deixaram de confiar nos canais políticos tradicionais e começaram a agir diretamente. Essa geração não tem a mesma paciência dos pais. Eles enfrentam sistemas injustos e, diante de mudanças lentas, agem diretamente para transformá-los. Eles rapidamente reúnem opiniões por meio das redes sociais e comunidades online, vão às ruas e, às vezes, criam novas formas de participação política ao informar a realidade do seu país à mídia internacional. No fim das contas, os protestos da geração MG, que estão ocorrendo em várias partes do mundo, não são apenas movimentos políticos, mas sim uma resistência à estrutura de desigualdade entre gerações e uma adaptação coletiva ao fracasso do sistema econômico. Está claro que eles estão enviando uma mensagem de que não vão mais tolerar a corrupção dos políticos, a desigualdade aceita pela geração dos pais e o ritmo lento das reformas. Não é um problema de um país, mas um conflito geracional que toda uma era enfrenta. Atualmente, estamos vendo protestos de jovens em várias partes do mundo. O que vocês acham dessa situação? Por favor, deixem suas opiniões nos comentários. Vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado.